Olá, signo Coelho, signo do Coelho ou Lebre do horóscopo chinês, como vão vocês? Essa leitura aqui é para as pessoas nascidas no signo chinês, e aí a gente vai fazer assim agora. É uma leitura geral, tá? Uma leitura geral para todas aquelas pessoas que tenham o signo chinês do Coelho na sua carta astrológica, e além de eu fazer uma leitura geral, eu vou fazer uma leitura por pilar. Então, se você tem o signo chinês no pilar do ano, que geralmente é o que as pessoas mais procuram, essa leitura vai servir para você. Mas se você também só tem o signo chinês no pilar do mês, do dia ou da hora, também vai servir para você. E aí eu vou especificar aqui na leitura a energia própria de cada um dos pilares. Se você não sabe ainda os pilares da sua carta astrológica, dá uma olhada na descrição desse vídeo, que eu, além de explicar, eu levo para vocês um link, dois links, para vocês procurarem ver quais são os seus pilares da carta astrológica chinesa, tá? E aí você pode escutar aqui o seu pilar do ano e escutar os outros pilares nos outros signos que você tenha na sua carta astrológica. Então, vamos lá, vamos ver aqui a energia geral para esses dias, até 2, 3 meses mais ou menos, as energias gerais para as pessoas do signo de Coelho ou Lebre no horóscopo chinês. Ia dizer Libra, parece, né? Energia geral aqui para as pessoas de Lebre ou Coelho do horóscopo chinês. O que temos de mensagem, universo? Temos de mensagens, orientações e perspectivas para as pessoas do signo de Coelho. O diabo, o louco e 4 de copas. Olha, já me aparece aí uma energia assim de muita confusão, né? Então parece que tem uma certa confusão, uma, uma confusão que ela se dá no campo da fala, da expressão, da sua forma de lidar com o mundo. É como se houvesse aqui uma dificuldade de aceitar algo de outras pessoas, ou o inverso pode ser verdadeiro, de outras pessoas terem uma certa dificuldade de aceitar algo que venha de você. E essa dificuldade de aceitação, né, seja você com a dificuldade de aceitar algo que venha de alguém, ou o contrário, ela cria uma certa confusão na tua vida, né? Uma certa, não sei se a palavra é instabilidade ou se é confusão mesmo, né? Porque aqui o louco, ele fala de algo que, dentre muitas coisas, mas por ele estar ao lado do diabo, que se refere nesse sentido, nessa confusão, algo que você não, talvez não esteja conseguindo colocar às claras, né? De uma forma assim, que possa ser compreendida. Então, tem algo aí que você não está conseguindo compreender, ou que alguém não está conseguindo compreender, e isso dificulta as relações, dificulta a organização ou alguma questão a ser resolvida no trabalho, por exemplo. Pode ser também algo relacionado à sua saúde. Então, é como se o seu corpo não estivesse querendo acompanhar a sua mente, né? Então, tem que ver aí que é algum conflito em algum nível na sua vida. Esse conflito em algum nível na sua vida faz com que você esteja se sentindo assim um pouco presa ao tempo em que você está procurando essa liberdade, né, de seguir, de fazer alguma coisa, de dizer alguma coisa. Então, é como se você estivesse querendo dizer algo, mas se sente presa por conta desse conflito ou dessa confusão entre as pessoas ou em um determinado ambiente, né? Então, o que existe aí é uma certa dificuldade de aceitar uma outra pessoa ou alguma situação.
E aí essa dificuldade de aceitar essa pessoa, essa situação, ou o que se fala, né, faz com que a situação ela fique um tanto quanto presa, né? Então, precisa fazer as coisas, precisa se aproximar, digamos assim, vou dar um exemplo, um trabalho. Precisa fazer os trabalhos, precisa deslanchar o projeto, mas não está conseguindo porque está faltando diálogo. Pense nisso no relacionamento também. Então, é um relacionamento que não está conseguindo caminhar porque está com dificuldade de dialogar ou alguma coisa que não foi, digamos, bem aceita entre as pessoas envolvidas, e com isso não há diálogo, não há uma compreensão mútua. E aí, não havendo uma compreensão mútua, a situação fica no estado de confusão. Vamos entender mais, certo? Eu sentia, justamente por ser um processo um tanto quanto confuso aqui para o pessoal de Lebre, uma dificuldade aí de compreensão, eu vou trazer mais cartas aqui, vou pegar a tarô de Marcélia para ver o que é que pode se falar mais do universo. Geralmente, para os signos eu estou tirando somente 3 cartas, mas para vocês, Lebre, por conta disso que está aqui se apresentando de uma forma um tanto quanto confusa, eu vou pedir uma luz a mais. Me explica direito o que é isso aqui, o que é que essa confusão está significando na vida de Lebre. E desculpem o pigarro, porque eu estou saindo de uma gripe, aí estou ainda com a voz, com a dificuldade de falar. Vamos lá. A lua, olha, mais do mesmo, porque a lua também é algo que não se compreende, tá? Então, existe aí 5 de espadas, dificuldade de diálogo, dificuldade de compreensão muito forte, e as de espadas é uma dificuldade de compreensão, né? É uma dificuldade de olhar as coisas como elas são. Existe algo que não está sendo dito, ou é algo que está sendo dito de uma forma, assim, não muito explícita, né? Há coisas que estão sendo ocultadas, diálogos que não estão sendo feitos, e isso está gerando conflito na sua vida. Se não for em relação a outras pessoas, é em relação a você mesma, né? Mas está faltando aí um diálogo franco. Um diálogo franco entre as pessoas envolvidas na sua vida, uma conversa livre, uma conversa leve também, porque está havendo conflitos, e se não for em relação a outras pessoas, é em relação a você mesma. É como se talvez você estivesse aí no processo de ilusão e não quer largar dessa ilusão, não quer ver a verdade. E não querendo ver a verdade, não está sendo franca consigo mesma. Então, examina aí o que é que faz mais sentido para você. Se isso é em relação a alguém, a algum relacionamento, ou se é em relação a você mesma. E aí, se você tem coelho no signo do ano, no pilar do ano, que é sobre o seu meio social, isso pode dizer respeito ao seu trabalho, por exemplo. Onde você trabalha, onde você estuda, onde você atua, né? O meio em que você atua. E aí é sobre essa dificuldade de enfrentar francamente os conflitos interpessoais, tá? Então, é olhar, se você tem o signo de Lebre no signo do ano, é olhar as suas relações. Se você está sendo franca ou se o outro está sendo franco com você. Existe algo que está oculto aí, possivelmente coisas que não estão sendo ditas, coisas que estão acontecendo e que não estão sendo reveladas. Então, está te chamando aqui para a necessidade de trazer uma verdade, né? Trazer essa verdade que o As de Espadas fala aqui é algo que vai precisar de uma postura sua. Seja você trazer a sua verdade para essa relação, ou seja você pedir essa verdade ou exigir essa verdade por parte de quem você se relaciona no seu meio social, tá? Se você tem Lebre no signo do mês, isso é sobre
sua forma de agir no mundo. E aí talvez você esteja precisando se libertar de algumas manias, né, que estão dificultando a sua relação com as pessoas ou mesmo dificultando o seu próprio caminhar na vida. Como se você tivesse, assim, com algumas manias que te mantêm presa ou preso a algumas situações que não estão sendo bons para você e que você não está curtindo. Coisas que você não está gostando de viver ou de experienciar, mas possivelmente é porque você ainda se mantém presa a determinados costumes e hábitos que não estão te fazendo bem. Então, você olhar, por exemplo, se você tem hábitos de se relacionar com pessoas que você mesmo não confia, né? Então, olhar, por que você está vivendo nesse ambiente? Por que você está convivendo com pessoas que você não confia? Por que você está dando espaço para conflitos interpessoais? Aí olhar para isso também que você está possibilitando na tua vida. Ou coisas que você está fazendo consigo mesmo, está comendo açúcar demais, está comendo gordura demais, está fumando, está bebendo. Então essas manias e esses costumes, eles estão trazendo na tua vida uma confusão interna e uma confusão externa no campo dos seus sentimentos, emoções, no campo da saúde e no campo das relações. É sobre como você está agindo no mundo, tá, Coelho? Então, sobre como você está agindo em relação à sua própria vida. E aí buscar essa verdade e essa franqueza é identificar o que eu estou fazendo, da forma que eu estou fazendo, uma forma legal para mim e para os outros. Fica com essa pergunta aí. Se você é lebre ou coelho no dia, é sobre seus relacionamentos amorosos e afetivos. Então, existem coisas não ditas, coelho, existem coisas ocultas aí que pode significar assim. E aí eu vou falar aqui a palavra traição, mas entenda, traição não é sobre a pessoa se relacionar com outra pessoa. A traição é sobre, por exemplo, sentimentos que não estão sendo explícitos. A pessoa ali está se sentindo insatisfeita, por exemplo. Mas ao invés de ela chegar e conversar, ela acaba se afastando da outra. Isso é um sentimento de traição. Por quê? Porque a pessoa não explicita o que ela está passando, ela oculta o que ela está sentindo. Isso também é traição. Traição não é só sobre se envolver com outra pessoa. Traição é não ter a maturidade, a firmeza e a veracidade de dialogar com a pessoa quando ela precisa resolver situações, quando ela precisa dizer o que ela sente, né? Então, não estou dizendo que necessariamente haja traição aqui, mas há situações e coisas ocultas que podem confundir o relacionamento. E se eu estou falando aqui para pessoas que já têm um relacionamento, tá? Então, podem confundir o relacionamento. E aí é preciso ser mais verdadeira aqui. Se for, você pode ser você mesma, precisando ser mais. Eu vejo uma coisa muito vindo de você, Coelho, mas pode ser sobre outra pessoa também. Mas começa de você a consultar os seus próprios sentimentos e a ser mais verdadeiro sobre o que você sente, né? Cuidado com as manipulações. Tanto pode ser você quanto ser a outra pessoa, mas tem aí uma energia de manipulação forte. Se você não tem ninguém, aqui está mostrando assim que talvez você esteja presa ainda a situações do passado. E aí isso te dificulta caminhar para novos relacionamentos. E essa relação do passado, ela tem a ver sim com uma situação que você ficou presa ou dependente emocionalmente e que ainda não se curou daquela relação. E aí você vai precisar se curar daquela relação e pode ter havido muita manipulação. E na cura que você, somente se curando é que você vai estar aberta a receber um amor. Por enquanto, se você não tem ninguém, você teria dificuldade de receber um amor porque ainda não se curou daquela relação passada do qual você teve uma dependência emocional por conta de manipulações que o outro fez sobre você, certo? E se você já está num relacionamento amoroso, é cuidar
de falar a verdade e de vocês resolverem francamente as coisas entre si, porque senão há um risco aí de uma manipulação mútua, energética, mental, e que falte aí uma verdade entre as duas pessoas, e aí dificulte também essa troca amorosa num plano mais livre e limpo, tá? Se você é lebre da hora, seus sonhos e projetos, né? Seus sonhos e projetos, eles estão pedindo passagem, eles estão pedindo para serem libertos no mundo. Só que existe aqui algumas coisas que estão dificultando esses seus planos e projetos de pegarem a estrada, né? De seguirem o mundo, né? Me veio aquela música, né? O bloco na rua, né? Aquela música sobre o bloco na rua. Seus sonhos e projetos é como se fossem um bloco que estão pedindo para ir para a rua, mas que não estão conseguindo por conta de alguns vícios de pensamento que você precisa tratar. Deixa eu dar um pausa aqui por causa de um barulho. Não tem jeito, esse barulho vai continuar, não sei se vai conseguir chegar aí no áudio, mas enfim, vamos lá. Esses vícios, eles são sobre sentimentos que ficaram aprisionados em você por algum motivo daquilo que você tenha vivido, e esses sentimentos, eles dizem respeito à desconfiança com o mundo, desconfiança com as pessoas, desconfiança com você mesmo. Essa desconfiança lhe traz sempre uma sensação de que ou você vai ser traída, ou você vai ser enganada, ou que as coisas elas não vão realmente te colocar para frente. É como se você tivesse uma eterna desconfiança de que você fosse capaz de colocar o seu bloco na rua, ou uma desconfiança sempre de que os outros não iriam lhe entender, ou de que você não iria ter essa acolhida por parte das outras pessoas. É uma desconfiança que tem uma energia de uma traição vivida, ou de uma frustração vivida lá atrás, e que te trouxe uma impressão negativa que você carrega. E aí teus projetos, eles querem ir para o mundo, querem se expandir no mundo, mas eles estão presos naquela sensação do que aconteceu lá atrás, né? E a sensação do que aconteceu lá atrás, ela reforça um sentimento de que o mundo é traiçoeiro, ou de que as pessoas são traiçoeiras, ou de que você mesma não daria conta de tudo isso que você quer fazer. E aí você acaba se auto-boicotando, né? Então, precisa olhar para esses sentimentos que você carrega sobre os seus projetos pessoais e trazer mais essa autoconfiança, mas você precisa lidar com esse sentimento de desconfiança que você carrega. Olha, Lebre, realmente as mensagens aqui, elas estão um tanto assim, chamando a atenção sobre esses sentimentos, mas ele traz também somente uma foto desse momento. Não significa que isso que lhe aprisiona, que lhe dificulta hoje, é um processo estrutural que vai lhe dificultar por muito tempo. É algo que está lhe chamando a atenção para você trabalhar, para você tratar, para você poder resolver as pendências, aquilo que está impedindo você de seguir adiante. Vamos uma mensagem aqui geral para todos do signo de Lebre, das cartas Lenormand. Uma mensagem geral, por favor. A gente tem o trevo, o jardim e o cão. Aqui traz uma mensagem de confiança, né? O jardim, ele fala muito sobre o mundo, sobre os lugares que a gente frequenta, sobre o meio social. E aqui a mensagem é dizendo assim, para você confiar mais nas pessoas, para você confiar mais, colocar mais confiança nos relacionamentos.
porque você também está sendo orientada pela espiritualidade a se encontrar com pessoas que vibram o mesmo que você. Talvez haja aqui, Lebre, para você um chamado para você trazer mais o aspecto da confiança, buscar mais, estar nos meios que vibram como você. E aí, quando você busca meios que vibram como você pode confiar nelas, você pode confiar seus sonhos, seus projetos, seus sentimentos, e com isso abrir o seu coração, e abrindo o seu coração receber toda a sorte que há nesse mundo para você, certo? É uma mensagem assim de positividade, de olhar o mundo com mais confiança na sua sorte, e a sua sorte está em também acreditar nas pessoas, acreditar que há pessoas boas e acreditar que a espiritualidade lhe guia para encontrar as pessoas certas que você precisa para fazer sua vida ser feliz, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido para você e até a próxima.